Então, pessoal, falei sobre a manta ignífuga, que é uma manta feita de fibra de vidro com uma parte de silicone, né, uma cobertura de silicone siliconizada. Essa manta, quem tem posse dessa manta é o corpo de bombeiro, mas ela pode ser comprada, né, para uma eventualidade. É lógico que a gente nunca espera que aconteça essas questões aí, como aconteceu aí na Batata de Marechal. O extintor classe K Kit, a substância química dele é ideal para esse material, ou seja, o extintor de PQS comum, né, ele é para líquidos inflamáveis, mas ele não é recomendado para a gordura, ele não é o extintor específico, tá? Então tem que ter certo tipo de cuidado para fazer a utilização. Nesse caso aqui, a primeira coisa que tem que se fazer é tirar a fonte de calor, né? Desligar ali o fogo, ou fechar ali o bujão de gás para poder fazer começar a fazer o combate ali de forma a abafar esse fogo com uma tampa, né? Uma tampa que conseguisse cobrir toda aquela parte seria eficiente para você quebrar um dos triângulos do fogo, que seria o oxigênio, tá? Abafou, você não pode abrir de novo, porque senão você fecha o triângulo do fogo novamente, né? Por quê? A gordura está em uma temperatura muito alta. Ela já é o combustível, né? E ela está muito quente, então já tem calor, já tem combustível, só falta o oxigênio. Quando você abrir a tampa, ela vai se alimentar do oxigênio novamente, e aí o que acontece? Vai incendiar de novo, tá? Há um perigo muito grande de você estar com todo o cuidado para fazer isso, né? Chegar ali com uma tampa ou com um pano muito grande, uma toalha, né? Umedecida, bem umedecida, né? Torce bem, mas deixa ela úmida para ela não pegar fogo. E aí duas pessoas, por exemplo, uma numa ponta, outra na outra, viria, né? E cobriria aquele material com cuidado, cobriria para poder tentar abafar ali as chamas e abafar o fogo, tá? Também seria possível, até que a temperatura viesse a reduzir. Quando a temperatura do óleo viesse a reduzir, o que ia acontecer? Quebrava o ciclo do fogo, e aí o abafamento já não seria mais necessário, aí já poderia tirar a toalha, o oxigênio ali voltar, não teria problema algum. Eu já vi um bombeiro fazer com óleo fresco, né? O óleo sem estar aquecido, era jogado ali dentro, e ali há uma transferência de temperatura, né? E ali o fogo reduziria e até cessaria, tá? Essa manta ignífuga, ela não é recomendado para GLP, né? Que é o bujão de gás liquefeito de petróleo, tá? Algumas pessoas falaram, o bujão de gás pode explodir. O bujão de gás não explode. Os únicos bujões que explodiam eram aqueles pequenininhos de pipoqueiro, porque aquele não tem o dispositivo de segurança chamado plug fusível. Mas esses bujões de gás maiores, né, há o risco não de explosão, mas do plug fusível disparar ali se alguma coisa quente cair, ou de repente o óleo quente, e começar a entrar em chamas ali a mangueira, vai aumentar a temperatura, aquele material de estanho onde está aquele parafusinho que é o plug fusível, ele vai derreter, aquele dispositivo vai sair, e é perigoso, né, que ele pode atingir uma pessoa, não se sabe, não sei, nunca vi saindo, então não sei qual é a pressão que aquilo sai, se sai com alguma pressão, mas o fogo vai se alastrar ali, porque o fogo vai começar a sair dali, né, porque vai ser, no caso, a pressão vai ser tirada para que o cilindro não exploda, para não acontecer igual ao bujão de gás que era de pipoqueiro, né? Inclusive algumas pessoas acham esses pequenos botijão de pipoqueiro e tentam fazer a recarga dele, e é perigoso, porque eles explodem, tá? Então esses daí não pode ser usado. Outra coisa, não se usa fogareiro em bujão de gás grande, né, de casa. Por quê? Porque quando você usa um fogareiro, ele fica muito próximo do plug fusível. Então quando você bota a panela em cima, a temperatura desce e atinge ali o estanho do plug fusível, podendo causar um acidente gravíssimo aí e pegar fogo na sua residência. Então aqui
O que poderia ser feito é, primeiro, ter alguém ali para tirar as pessoas de perto, tirar todo o material que fosse ali pegar fogo de perto, que pudesse ser tirado. Se não conseguisse se aproximar, deixava o material se consumir, só ia afastando os bens materiais, mas a proteção da vida é mais importante. Acionava-se o corpo de bombeiro já, sempre o corpo de bombeiro já tem que ser acionado, porque ele vai ter ali as ferramentas adequadas, vai ter uma roupa de aproximação, né? Ali tu tem que ter cuidado com a posição do vento, a fumaça, não pode ser alguém curioso tentar fazer, ajudar de qualquer forma, porque um erro pode ser fatal. O problema é que as pessoas, naquela tentativa de ajudar, pode colocar a sua vida em risco. Vem alguém com um baldão de água ali, no momento que você está fazendo uma aproximação ali com cuidado, joga um balde d'água, até um copo d'água ali já faz um estrago, queima as pessoas ao redor. Então até o medo da população flutuante, né, das pessoas que estão ao redor, é grande de quem vai fazer o combate ali, porque está todo mundo em cima, é gente gritando, é gente querendo ajudar, é gente que pode fazer uma cagada ali e você está ali, né? Então a aproximação com cuidado. O rapaz tentou aí com o PQS fazer ali, jogar o PQS nesse óleo, né? Mas não foi eficiente, né? Há muita quantidade de gordura ali, possivelmente parece aqueles tonéis de fritura de salgadinho, né? Aqueles que o pessoal frita bolinho de aipim, pastel. Esses tonéis são bem largos, então para tampar eles é complicado, e também eles podem virar, né? Há o risco deles virar. Você não sabe se existe prateleiras ali próximo com algum material que possa cair ali dentro no momento também que você está fazendo as coisas. Então, sem ter uma proteção, uma roupa de aproximação, com respiração autônoma, fica até um pouco difícil de se aproximar daquele material. O bombeiro militar vai chegar com toda a estrutura, né? Pode ter um tipo de espuma especial para isso, de repente um material que eles têm lá, mas o extintor necessário ali era o Kitchen, classe K, que é pouco utilizado, é pouco visto, né? Tem que saber também a forma de utilizar, tem que saber a quantidade que vai utilizar, se um extintor é suficiente, né? Porque o princípio de incêndio, ele acaba evoluindo para um pequeno incêndio, né? O princípio de incêndio é até ao ponto em que você consegue extinguir com o extintor. A partir do momento que não se consegue extinguir com o extintor, já passa a ser um incêndio, né? Já é considerado um incêndio. Então aqui, como você não tem um extintor eficiente, já está considerado praticamente como um incêndio aqui, mesmo que esteja no início. Porque você não tem um extintor eficiente para isso, você não tem uma forma de se aproximar devido à fumaça, os riscos, né, que estão ali ao redor, e é um combate perigoso, né, porque gordura é uma coisa difícil mesmo de combater, né? Então até para você chegar com a tampa grande ali, colocar com cuidado, teria que ser pessoa com calma, chegar e colocar a tampa e no meio dessa fumaça aí, sem ver às vezes aonde já está botando a tampa, então a fumaça atrapalha mesmo. Não pode criticar ali a pessoa que está tentando fazer a coisa, mesmo sendo um profissional bombeiro civil, porque as coisas, você não tem material às vezes para trabalho, você não tem material para você fazer esse combate, né? Você tem que cuidar da sua integridade, né? E também saber que forma que você vai se aproximar ali. E o medo também dos curiosos naquele momento ali fazer alguma coisa, atacar alguma coisa ou tentar alguma coisa que possa trazer até uma gravidade maior nessa situação. A gente viu lá, viu uma situação lá do incêndio que teve num evento aqui no Brasil, e muitas pessoas pegaram o extintor. Algumas pessoas parece que nem eram bombeiros civis e utilizaram o extintor de uma forma inadequada. Acabou espalhando PQS para tudo quanto é canto, né? Deveria ter uma lei para quando tivesse eventos assim, só quem pudesse usar o extintor seria o profissional capacitado. Porque a pessoa leiga, primeiro que ela não vai saber utilizar, né? Segundo que ela vai utilizar de uma forma que vai prejudicar ainda mais o combate. E aí chega o profissional, não tem o extintor ali, o cara usar, que alguém já pegou. Então é muito importante essa manta, né?
A manta também é para baterias de lítio, né, para motos e carros. Para carro vai ser difícil porque você tem que ter roupa de aproximação, quantidade de efetivo de bombeiro militar ou de bombeiro civil, né, com a respiração autônoma, com a roupa de aproximação, e a manta grande para cobrir todo o carro. Então isso da manta já deve ser um valor muito caro, as roupas também são caras, mas numa situação de um carro pegando fogo, principalmente garagem com rede GNV, teria que ter realmente essa manta. No caso das motos, seria mais fácil ter uma manta menor, né? Poderia ser menor ou poderia ser a mesma do carro, mas seria mais fácil a aproximação, mas da mesma forma tem que ter a roupa, porque no caso do lítio ele libera hidrogênio e algumas substâncias tóxicas que prejudicam a vista, a respiração, entra na pele, todo aquele material, além de estar numa temperatura muito elevada. Tem gente que está fazendo em casa aí painéis solar, né, com painel fotovoltaico, né, e aí utiliza-se as baterias de notebook para poder fazer para poder armazenar a carga que se consegue ali através dos raios do sol, né, da célula fotovoltaica. Isso é um perigo, por quê? Porque aquelas baterias, elas podem sofrer uma sobrecarga, uma fuga térmica, né? E essa fuga térmica vai fazer com que a bateria entre em combustão instantânea. Porque as baterias de íons de lítio, elas têm combustão instantânea se elas forem rompidas, né? No caso das do carro, da moto, né? Principalmente as dos veículos, da BYD, elas são blindadas, elas têm uma certa segurança, elas têm dispositivos, né, que evitam o curto-circuito, mas se elas forem rompidas, se elas racharem e vazar aquele material, combustão instantânea. Se for carregada de forma inadequada, combustão instantânea ali dá um problema sério. A gente já tem um problema sério com carregadores pirateados, né? Nós temos problema sério com os ventiladores que não tem, que o fusível térmico não está funcionando, ou quando vai para o conserto volta sem, pode tacar fogo na sua casa, porque as hélices elas começam a travar com a sujeira, falta de lubrificação adequada, né? Se você botar qualquer lubrificação também pode incendiar o ventilador. E aí a hélice trava e ali o ventilador fica sobreaquecendo o motor e pega fogo na sua residência. Só que está acontecendo pior agora, que os enrolamentos de cobre de dentro dos ventiladores, eles estão vindo de alumínio. E o alumínio, ele não é bom para trabalhar com energia, porque eleva-se a temperatura, ele derrete, né? Então, às vezes, você pensa que ali é cobre, ele só está com uma cobertura de cobre para enganar, mas por dentro é alumínio, né? O alumínio é branco. Quando você corta aquele fio que você pensa que é cobre por dentro é branco, aquilo é alumínio, não é cobre. É material de péssima qualidade e que pode botar em risco a nossa família. Então a gente tem que entender quais são as marcas que estão utilizando esse material e não comprar. Você vê que tem isso naquelas chupetas de carro. Cara, tô vendendo aquele fio que transfere ali da bateria, né, carga de bateria. Tô vendendo baratinho, desconfie. Tem que ver qual é a marca, porque usam também de alumínio. Ela vai estragar, ela vai queimar, não tem durabilidade. O cobre é mais caro para fazer um material, mas faz um material de melhor durabilidade. Um ventilador, o ventilador queimou aqui, é só trocar o fusível térmico. Aí o cara vai lá, ao invés de trocar, ele só dá uma gerada no fusível térmico e emenda o fio de novo. O ventilador está funcionando, só que ele está sem proteção. Primeira sobrecarga que tiver, primeira situação de ele travar as hélices, o que vai acontecer? Sua casa vai pegar fogo. Carregadores pirata, carregadores que não são aprovados, sofre aquecimento. O que acontece? Fogo na sua casa. E no momento em que você está dormindo, que você nem vai ter chance de acordar para poder combater o incêndio, né? Você vai respirando a fumaça, você morre de cianose, né? Que é quando você não consegue fazer o processo correto da respiração, né? Então você não consegue fazer a troca de gases conforme o nosso organismo faz, o oxigênio e CO2, que ele aproveita parte do oxigênio e do CO2, né? Que é para o nosso tipo sanguíneo, para o nosso sangue, né? Não tipo sanguíneo, para o nosso sangue.
que absorve um pouco de oxigênio, e o sangue absorve um pouquinho de CO2 e elimina o restante, né? A gente respira o ar atmosférico com todos os gases, mas faz essa troca. E com você respirando só fumaça, no caso o monóxido de carbono, você vai ter o quê? Uma sonolência, não vai conseguir despertar, e aí você acaba morrendo. Foi o que aconteceu com os jovens lá no Ninho do Urubu, só que lá parece que a coisa foi mais grave por conta da espuma térmica. Ela acaba virando, algumas viram cianeto, como aconteceu lá na Boate Kiss. E uma coisa absurda, na Boate Kiss, o dia do evento da Boate Kiss é o mesmo dia que se lembra as vítimas do Holocausto. E a morte das pessoas da Boate Kiss, além da elevada temperatura que cozinhou muitas pessoas lá, foi triste aquilo, né? Foi também por cianeto, por conta da queima da espuma. Na Boate Kiss, algumas coisas poderiam ter salvado a vida daquelas pessoas, como os incêndios de outras boates também. Se houvesse saídas de emergência, todo mundo poderia ter sobrevivido. Se a espuma, só aquilo ali já poderia ter salvo todo mundo. A saída de emergência bem feita, bem planejada, abria-se o portão, as pessoas saíam. A espuma, se ela fosse anti-chama, teria salvo todo mundo. Não ia pegar fogo. Os fogos, eles poderiam ser fogos, existem tipos de fogos que não incendeiam, né? Teria salvo todo mundo. Então, extintores ali naquele momento, talvez seria pouco eficiente, ao menos se fosse feito o combate rapidamente, né? Na espuma. E ali, aquele material altamente tóxico, cianeto, foi também a causa da morte daquelas pessoas, tá? Triste a situação ali, foi muito triste aquela situação. E aí a gente tem outros tipos de incêndios que acontecem, né? E a gente tem que estudar sempre formas melhores de atuar. E isso a gente aprende conversando, trocando ideias, estudando novos materiais, né? Como esse material que eu estou apresentando aqui. Muitas vezes as pessoas não conhecem, então isso daí já vai ser uma referência para vocês estudarem e tirar aí suas conclusões.